Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo, através do conhecimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E hoje nós temos uma convidada aqui, a Kátia, né? Que vem falar um pouquinho dos seus trabalhos, né? Especificamente mais de terapias quânticas. Então, nesse momento, Kátia, eu vou pedir que tu então te apresente, dê tuas considerações iniciais, né? Muito bem. Então, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder divulgar um pouco o meu trabalho e mostrar para o mundo o que é esse novo conceito, essa terapia quântica, né? Bem, meu nome é Kátia Lemara, minha primeira formação então é técnica de enfermagem. Eu venho dessa área da saúde já há muitos anos, né? E percebi que nessa área muitas pessoas tinham dores, tinham angústias que não sabiam resolver. Que muitas vezes um simples analgésico já trataria a doença física, mas eu sentia que não era só aquilo que elas tinham. E eu sempre tive muita vontade de ajudar, de auxiliar mais sobre isso, né? Eu também não sabia nem por onde começar. Então, depois de um tempo, eu acabei deixando a área da enfermagem e fui buscar outras alternativas. Fui buscar algo que eu precisava de algo a mais e eu fui em busca disso. E em uma das minhas buscas eu conheci então as terapias, né? Eu tenho a terapia de barras de axis, né? E conheci a terapia quântica, então, que é no momento a minha paixão e foi onde que transformou a minha vida e eu tenho visto grandes resultados através dela, né? Que maravilha! E tu sabe que tu falando sobre isso, assim, eu me identifico um pouquinho com a tua história, né? Porque o que a gente percebe é como se eu pudesse dizer que isso é o despertar da consciência, né? A gente sente aquele chamado, né? A parte medicinal, né? A gente podemos dizer assim que ela foca mais na parte do corpo físico. E quando a gente está lidando com pessoas como tu, né? Como técnica de enfermagem, a gente percebe a necessidade de ir um pouquinho mais além, né? Por quê? Porque a gente vê que por trás disso tem muitas emoções, muitas coisas guardadas, né? Por vezes muitos ressentimentos, muitas mágoas, né? E é isso que vai somatizando no corpo físico da pessoa. E aí o que ela faz nesse momento, né? Ela acaba procurando esse campo medicinal, né? Para tentar lidar aquilo que está lhe trazendo sofrimento. A parte medicinal, então, por vezes, vai tentar cuidar do corpo físico da pessoa, né? Mas esquece da raiz do problema, que então seria lá, né? O emocional. Como é que a gente poderia trazer isso hoje, assim, essa parte emocional, onde ela começa, né? Que a gente tem por base, então, sempre os pensamentos, é a forma como a pessoa está enxergando a vida, né? E que por muitas vezes ela está enxergando de formas equivocadas. Então, assim, ó, a terapia quântica nesse sentido, Kátia, qual é o embasamento, como ela poderia tratar isso? A terapia quântica, então, o quântico são quantidades de informações, né? Então, a terapia quântica, o conceito dela básico é um tratamento terapêutico onde traz uma explosão de informações, muitas informações para mudar uma realidade, para mudar a história da pessoa, né? Então, são apresentadas infinitas possibilidades que ela pode ir se autoconhecendo, pode fazer essa busca por outras oportunidades, né? Por uma nova visão da sua vida. É o se perceber que a gente pode dizer assim, né? Porque às vezes quando a gente está com uma dificuldade ou com algum problema, a gente está tão focado no problema que não consegue encontrar então a solução, né? Então, digamos que seria uma oportunidade então dessa pessoa, através dessa terapia, trazer essa oportunidade então da solução do problema, né? Tu poderia nos citar assim algum exemplo do que tu tem mais trabalhado hoje dentro dessa terapia quântica? Sim. A terapia quântica, ela é basicamente um alinhamento entre o nosso corpo físico, o nosso mental e o nosso espiritual, né? Então,
Eu trabalho muito agora a questão de relacionamentos. Relacionamentos diversos, não só homem e mulher, relacionamentos consigo mesmo, relacionamento com colegas de trabalho, né? Esse é um ponto que está muito forte hoje em dia, né? Tem despertado demais isso. Eu percebo que as pessoas estão mais... Tá tudo muito aflorado, tá tudo muito... Tem que ser para ontem e elas têm necessidade dessa busca, né? Então eu trabalho muito essa questão de autoconhecimento. A terapia quântica, ela é muito trabalhada, autoconhecimento, essa percepção de mudar o foco do problema para a solução, como tu comentou, né, que é um ponto básico, né, é a gente olhar por outros ângulos, e a gente perceber que a solução está ali, não focar no problema, ensina a solução, né. Então eu tenho muitos exemplos de acompanhamentos de clientes que chegaram, que não sabiam, muitas vezes elas chegam ali, elas não sabem o que ela tem, elas estão com dor, elas têm uma dor emocional, elas nem sabem descrever o que elas estão sentindo. E aí a gente vai conversando, vai buscando um pouquinho mais a fundo essa dor e a gente começa a perceber que é falta de amor próprio, é falta de se acolher, de se olhar com um pouco mais de carinho, muitas vezes, né? Porque a gente se preocupa tanto em cuidar do outro, em focar na vida do outro, em cuidar do filho, do marido, da esposa, e esquece da gente. E aí acaba mexendo com todo o relacionamento, né? Eu tenho casos de pessoas que chegaram ali, que gostariam de encontrar um grande amor, mas elas não conseguiam se amar. Como é que tu vai passar para uma pessoa, como é que tu vai dedicar amor para alguém se tu mesmo não te ama, né? Tu não pode pôr a tua vida na mão do outro. Tu tem que ter a tua vida nas tuas rédeas, né? Ter as rédeas da tua vida na tua mão. Então, é isso que a gente começa a fazer essa busca inicial, né? É o autoconhecimento que é a chave de tudo, é o ponto de partida da terapia quântica, né? Exatamente, né, Kátia? E quando a gente fala de quântico, né, a gente já pode ter a ideia de um salto quântico, né, de uma virada na tua vida, né? Em outros momentos a gente pode dizer que o que a gente está vivendo hoje aqui na Terra é esse salto quântico, né? Porque a gente percebe que está tudo mais acelerado, a gente está se percebendo que o tempo está passando muito rápido, a gente está ficando sem tempo, né? Então, às vezes a gente costuma ouvir as pessoas falar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, aquele outro, mas não deu tempo. Eu queria ir para uma academia, mas eu não estou conseguindo tempo de ir para a academia, né? E isso vai trazendo muitas frustrações para elas, né? E com isso elas vão trazendo junto dificuldades de relacionamentos, né? E essa dificuldade ela consiste não só no relacionamento marido-mulher, mas relacionamento com as pessoas próximas, porque a pandemia ela também potencializou isso, né? Esses 2 anos de reclusão que as pessoas tiveram, no início parecia uma coisa bem tranquila, né? As pessoas estão em casa tipo meio que de férias, né? Mas aquela convivência diária foi se esgotando, foi ficando exaustiva, né? E as pessoas começaram a ter os seus sentimentos aflorados. Então a convivência começou a ser mais difícil, tanto pais com filhos, marido e mulher, com os amigos no trabalho, com as pessoas mais próximas, né? E normalmente o olhar da pessoa é que a culpa é sempre do outro, né? O problema está sempre lá fora, né? E não dentro de si. Então eu percebo hoje que essa terapia quântica, ela te traz ferramenta, ela te traz possibilidades, né, de fazer uma reorganização na tua vida. Por exemplo, essa, né? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, né? Mas o que é que realmente tu está fazendo no teu dia a dia que tu acaba não adquirindo esse tempo, né? E eu percebo hoje também que tu traz isso muito forte na questão no quesito relacionamentos entre pessoas, né? Tu pode explicar um pouquinho para nós assim, como é que tu consegue trabalhar isso dentro da tua terapia, fazer a pessoa se redescobrir, se reencontrar, se reorganizar, né, para que ela tenha esse salto quântico? Sim. Então, quando a gente inicia o processo terapêutico, a gente é muita conversa. A terapia quântica ela envolve muita conversa. E eu instigo muito, eu provoco demais o cliente, eu faço muitas perguntas, né? Perguntas bem
bem objetivas, simples, mas que no dia a dia a gente não encontra resposta, né? Então eu provoco demais o cliente ali. Eu vou fazendo essas perguntas, vou fazendo essa provocação e eles vão começando a perceber aonde que está a sua falha. Não é bem uma falha, O seu né? boicote. Isso, onde está o seu boicote, perfeito. Então ele vai vendo, eu cheguei aqui achando que a culpa era do meu marido. Isso acontece muito, a culpa sempre é do outro. E aí eu faço a pessoa perceber que talvez não é assim, talvez a culpa não seja totalmente da pessoa. 50% pode ser, mas 50% é da gente sempre. Então, o que eu vou fazer com esse meu 50%? É foco total nisso, né? Então, visto isso, a gente vai conversando e a gente vai definindo onde que ela está, em qual momento da vida que ela está passando, qual situação que ela tem ali que ela não gosta mais. Tem pessoas que já chegam ali com um problema definido, com o que elas não querem, mas tem muita gente que não sabe o que ela quer, né? Como eu comentei no início. Elas estão ali, não está dando certo, meu relacionamento não está dando certo, eu não suporto mais a presença do meu marido, eu não aguento mais esse trabalho, meu filho me irrita, tudo me incomoda. Então a gente vai fazendo essa percepção de, espera aí, vê se não é tu que não está se enxergando direito. Onde é que tu não está te vendo? Qual é a falha que tu está tendo contigo mesmo? Quando a pessoa percebe, agora eu descobri, porque isso vem à tona. Aqui está a minha falha, aqui está o que eu preciso mudar. É o tempo que eu preciso ter para mim, é 5 minutos que eu preciso do meu tempo. É uma meta que eu preciso resolver. Então, a gente vai decidindo aqui, o primeiro estágio vai ser, onde eu estou? Eu estou aqui, ok, aceito isso. Agora a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Então, no momento que eu sei o que eu quero, vamos trabalhando por etapas para chegar no ponto onde eu quero resolver. O que eu quero a partir disso? Eu quero chegar aqui no ponto B. Eu gosto de dizer assim, o ponto A é onde que eu estou e o ponto B é onde eu quero chegar, né? E aí, nesse caminho, a gente vai desenvolvendo as práticas, as ferramentas da terapia quântica para chegar nesse objetivo o mais breve possível e muitas vezes até antes do tempo estipulado, né? Porque as barras elas são feitas por sessões, né? Tem um processo, tem um tempo de sessões e em cada sessão eu apresento uma técnica, uma prática que a gente trabalha muito com meditação, com cocriação, visualização, metas bem objetivas. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil de fazer, mas que se a gente não dedicar um pouquinho do nosso tempo no nosso dia a dia, todos os dias, um pouquinho, a gente não faz, a gente não muda. E aí que está a graça da terapia quântica, é na simplicidade que está a mudança. E são pontos simples mesmo, coisas fáceis de fazer, né? Então eu gosto de brincar muito que toda vez que a cliente sai da sala, ela leva um tema de casa, né? Ela diz, mas tu não é professora? Não sou professora, mas tema de casa eu mando sim, porque é aquela prática que ela vai fazer durante a sua semana, né? Depende se a cliente faz uma vez por semana, a cada 15 dias, né? Isso a gente vai estipulando conforme a necessidade, né? Vai se comprometer, digamos assim. Exatamente. É um comprometimento de ambas as partes, né? Um ponto muito importante no meu processo, na minha terapia, é que eu não largo ela sozinha. Pega aqui teu teminha de casa e tchau, e a gente se vê na próxima vez. Não. Eu acho fundamental, isso é um dos pontos da minha profissão, da minha atuação, eu me dedico e sou humanizada. Então, eu acompanho ela. Mesmo que a gente vá se ver daqui uma semana, daqui 2 semanas, a gente está sempre em contato, a gente vai conversando por mensagem, olha, surgiu uma dúvida, a gente vai fazendo uma troca. Eu pego na mão desse ser humano que está aqui na minha frente e vou acompanhando, porque se a pessoa já levou um tempo para vir buscar essa ajuda, eu simplesmente largar, toma aqui, te vira, ela não vai fazer, ela precisa desse acompanhamento. Até para não desmotivar, né? Exatamente, para ela se manter firme nesse seu propósito, né? E aí a gente vai acompanhando, né? Ai, que bacana, né? A gente percebe hoje, assim, que existem várias terapias hoje, né?
que na realidade todas elas estão trazendo o mesmo conceito, porém, né, com ferramentas um pouquinho diferenciadas, que é sempre fazer o ser humano, né, se autoconhecer, né? Jesus Cristo já dizia isso, conhece-te a ti mesmo, né? Então, eu tenho acompanhado algumas pessoas também nesses sentidos, assim, que às vezes elas estão muito focadas no momento presente, né? Estão muito focadas no problema que elas têm, não conseguem enxergar então a solução. Vamos dizer assim, ó, comparando esse salto quântico, essa terapia quântica na vida da pessoa, a gente poderia dizer assim que é como uma pessoa hoje vivendo o seu momento presente, né? Mas com muita tristeza. Então, ela está focada, ela sabe que ela sente muita tristeza, ela vive o momento presente dela, mas ela não se dá conta porque isso está acontecendo. Então, vamos usar um exemplo assim que a gente poderia fazer essa investigação do inconsciente da pessoa, né, para dar esse salto quântico na vida dela, é trazer ela para a realidade em que ela está vivendo muito do passado. Que ela está buscando muitas lembranças sofridas do passado, no qual ela se mantém atrelada naquela realidade e ela traz essa realidade do passado para o presente dela, o que faz ela nesse momento ter esse sentimento de muita tristeza. Quando eu trago isso para a consciência da pessoa que ela está vivendo muito do passado e alimentando esse sentimento de tristeza, eu começo a dar possibilidades para ela de mudar a realidade desse passado, de enxergar com outros olhos, né? Não muitas vezes colocando esse passado como o fato que aconteceu lá, trazendo culpa para alguém. E sim, eu vou fazer uma reprogramação desse passado, olhando para aquela tristeza, olhando para esse fato, vendo outras possibilidades que faz mudar o meu pensamento e a minha realidade nesse momento. Então, a terapia quântica, né? Ela traz essa especialidade nesse contexto, né, Kátia? Ela faz a pessoa olhar para a realidade que ela está vivendo naquele momento, né? E através dessas ferramentas, então, trabalhar esse conceito dessa visão equivocada que ela está tendo. Seria isso? Seria isso mesmo. E um ponto muito interessante que tu falou, a gente vem todo mundo tem a sua criação, traz da sua família as suas crenças, né? A crença é tudo aquilo que a gente acredita que é certo para nós, né? E um dos pontos que eu observo muito é que a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar os nossos sentimentos. Um exemplo, eu não posso sentir raiva. Eu tô com muita raiva de alguém, do meu chefe, coitado do chefe, né? Sempre ele que sofre a raiva, né? Mas enfim, eu vou pegar o exemplo do chefe, né? Eu tô com muita raiva do meu chefe porque ele me fez, sei lá, me fez passar vergonha, chamou minha atenção na frente dos colegas. Eu tô com raiva, mas eu não posso sentir essa raiva. Não posso, é errado sentir a raiva, é pecado, é errado. Então, o que eu trago para a pessoa? Acolhe esse sentimento, porque essa é a parte, vamos dizer assim, a parte do corpo físico, né? Acolhe o teu sentimento, porque se ele tá ali, ele tá querendo te mostrar alguma coisa. Tu tá sentindo raiva? Sente a raiva. Pergunta para ela, conversa com a raiva como se tu estivesse conversando com uma pessoa. Diz, ok, raiva, o que tu quer me mostrar? Pergunta para ela. Para um pouco, respira. Eu trabalho muito com a respiração, né? Então eu ensino a respiração diafragmática. Respira, faz uma respiração e pergunta, conversa com ela. Acolhe aquela raiva, acolhe aquele sentimento que está ali. Muitas vezes eu estou sentindo alguma coisa, eu nem sei o que é. Acolhe isso. Tudo bem, o que é isso que tu quer me dizer? E o teu corpo vai te dizer o que é. Porque está ali, está gritando, olha para mim, me dá atenção. Talvez seja empático no teu trabalho, com esse teu chefe. Talvez olha para ele de uma outra forma. Ele também tem os seus problemas, né? Ele também tem as suas crenças. Então, olha para ele com amor. E aí ali a gente começa a trabalhar uma nova visão, uma nova percepção das coisas. Esse quesito de acolher os sentimentos, para mim, foi algo que mudou demais a minha vida, porque a gente vai reprimindo os sentimentos e aí quando no momento de explosão a gente acaba tendo rompantes de briga, de raiva e descarrega na pessoa que não tem por que ela ouvir aquilo ali, né? Então, quando tu acolhe o teu sentimento, quando tu começa a te olhar com amor mesmo,
a entender esses sinais que o corpo dá, tu aprende a administrar todo o resto do caminho. Todas as pessoas que vêm, aquelas pessoas que vêm, os gatilhos que vêm para te provocar, né? Então a gente começa a ficar mais atento para isso, mais consciente, mais presente para essas coisas, né? Eu digo sempre que a vida se torna mais leve, né? Porque tudo aquilo que a gente resiste, tudo aquilo que a gente renega, que a gente não quer aceitar, se torna o nosso fardo mais pesado, né? Em outras palavras, como Jung diz, a gente poderia considerar isso nosso lado sombra, né? A gente não quer olhar para nossas imperfeições, a gente não quer olhar para os nossos sentimentos, né? Que por vezes estão ali gritando. Mas quando eu percebo, né, que esse lado, ele está ali para me beneficiar e não para me prejudicar, ele se torna a vida mais leve. E como tu mesmo falaste, né, que tem aprendido muito com essas experiências contigo mesmo, né, de trazendo acolhimento desse sentimento. Eu tenho uma experiência uma vez que para mim foi muito gratificante, né? Quando eu estava iniciando lá nas minhas terapias, a busca dessa caminhada, expandindo a consciência, né? E eu me lembro que um dia, né, a espiritualidade me mostrou numa visão de um desdobramento, né, a sombra de uma árvore, né? Um lindo jardim, aquela árvore frondosa lá na frente, um monte de criança brincando naquele jardim, naquele pátio, né? E naquele momento as crianças se recolheram, saíram do sol e foram se reconfortar na sombra daquela árvore, né? Como a gente pode entender isso aqui hoje? Saíram da luz e foram para a sombra, né? Então a sombra naquele momento se tornou benéfica para aquelas crianças, né? Então a sombra daquela árvore era um benefício para elas não ficar naquele sol escaldante, né? Então naquele momento eu consegui perceber e entender o quanto a sombra, né, dependendo do meu olhar, do meu ponto de vista, ela é benéfica para mim e não prejudicial. E aí ela traz esse momento do acolhimento, né, do pertencer, trazer esse pertencimento dos sentimentos junto para o meu corpo, um momento para eu me perceber, um momento para eu olhar para esse sentimento e como uma criança dizer, ok, a partir de agora nós vamos andar juntos de mãos dadas, né? Um ajudando o outro, um auxiliando o outro, vou olhar para ti, vou te acolher. E aí eu percebo com isso que a vida se torna muito mais leve, porque as pessoas vêm nos procurar muitas vezes, né, assim, nossa, cansada, pesada, parece que estão carregando um fardo em suas costas, né, que é por não acolher esses sentimentos. Exatamente. E eu explico também sobre a sombra de uma forma... Eu exemplifico ela como uma mochila nas costas, né? Quando a gente aprende a olhar para esses nossos sentimentos, então acolher os sentimentos, a gente anda de mãos dadas com ela. Ela vai estar ali com nós, ela vai estar nos acompanhando, mas ela vai estar ali, paradinha, a gente sabe administrar ela. E quando a gente não olha para essa sombra, para esse sentimento, quando a gente não olha para esse momento de raiva, esse momento de fúria, é como se fosse uma pedra que tu coloca na tua mochila, nas tuas costas, ali tu vai enchendo a tua mochila. É uma coisa que tu queria falar, tu não falou, é uma pedra na mochila. É algo que tu queria comer, não comeu porque ficou com medo que alguém ia te julgar por comer uma pizza, alguma coisa, é uma pedrinha na mochila. Então, quando tu percebe, tu tá com dor nas costas, fisicamente o teu corpo já tá com dor nas costas, né? Somatizou. Somatizando, exatamente. E é isso, tu começa a ficar angustiado, ansioso, deprimido, começa a chorar do nada, aí parece que nada mais se resolve, começa a fazer as coisas, parece que não dá certo. Então, esse é o momento de acolher essa sombra, de olhar para o corpo, de se perceber, né? Esse momento é tão importante, né, Kátia, porque assim faz a pessoa encontrar o seu propósito na vida, né? Porque como tu mesmo colocaste, né, nesse momento ela está somatizando, colocando um monte de ferramentas de coisa dentro dessa mochilinha, né? E ela começa a ter cansaço, o corpo físico começa já a aparecer, né, sintomas, ela começa a ficar angustiada, começa a ficar triste.
E na verdade, nesse momento ela perdeu o foco, ela perdeu a raiz do problema, né? Então ela já não sabe mais o que foi que ocasionou aquilo, porque começou a aparecer uma misturança de problemas e sentimentos somatizando no corpo físico, que ela se perde. Ela não sabe mais o que fazer e como solucionar esse problema. Então, podemos traduzir dizendo que essa ferramenta da terapia quântica, ela vai te auxiliar a reorganizar tudo isso, né? Que ocasionalmente vai proporcionar para a pessoa um bem-estar, né? Porque vai estar cuidando da mente, da saúde emocional, do corpo físico da pessoa. É um pacote completo, podemos dizer assim, seria isso? Isso, é um pacote completo. Cuida, é um acolhimento total, né? A gente faz um acolhimento todo da pessoa, né? O corpo, a mente, o espírito. Então a gente é um olhar geral. E o mais interessante da terapia quântica é que quando a gente começa a olhar para si, todo o resto vai mudando. Muda a família, muda o relacionamento, muda a nossa percepção com o outro e automaticamente o outro percebe essa mudança e aí ele muda também. E isso é muito natural, isso vai sendo leve para todo mundo. Tem uma frase muito famosa que sempre diz assim, ó, quer mudar alguém, mude você, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu vou pedir nesse momento, então, que tu traga para os nossos telespectadores em casa, né, Kátia, as tuas considerações finais, né? Qual é a dica, qual é o recado que tu deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento? Bem, venham fazer terapia quântica, venham dar um salto nas suas vidas, venham com a certeza de que para fazer a terapia quântica é muito leve, é muito autoconhecimento, mas principalmente a gente tem que trazer junto consciência e prática. Consciência porque tu sabe que tu precisa mudar alguma coisa na tua vida, isso não tá mais bom. Então tu tem a consciência de que sim, tu vai mudar, vai ter que fazer escolhas, vai ter que tirar o ruim para colocar o bom. É uma ótima troca, né? E prática porque sim, a gente tem que praticar, praticar e praticar todos os dias essa mudança na nossa vida, né? Sem prática e consciência, a gente acaba ficando parado no lugar de sempre. Para ter essa mudança, a gente tem que ter essa consciência e essa prática dos temas de casa, né? Onde as pessoas poderiam te encontrar, Kátia? Bem, podem me encontrar então nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Kátia Elemara. E eu trabalho em Montenegro, na cidade de Montenegro, de Triunfo e de Tupandi. Então, pelas redes sociais é mais fácil da gente se achar, né? Aí a gente vai trocando essa experiência também. Perfeito, né? Então é mais uma possibilidade, né, que a gente está trazendo aí, né, para os nossos telespectadores que estão em casa nos assistindo, aprendendo um pouquinho mais dessa ferramenta maravilhosa, né? E que elas se oportunizem, né? Que elas se deem de presente, né? Essa oportunidade de buscar o autoconhecimento, de buscar a sua reforma íntima, podemos dizer assim também, né? E dar essa virada, dar esse salto quântico na sua vida, né? E tenho certeza, como, né, nós falamos por aqui, a tua mochilinha vai ficar mais leve, né? Gostaria de trazer mais alguma coisa, Kátia, que possa ter passado despercebido, algo mais que tu gostaria de esclarecer? Eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade de poder apresentar, porque a gente fala sobre terapia quântica e as pessoas não entendem, né? O nome às vezes até assusta um pouco, mas o que será isso, né? E no fundo é basicamente esse autoconhecimento, esse autoamor. Então eu acredito que nenhuma pessoa chega até nós se não for para mudar a sua vida. Por isso eu faço convite, mais uma vez, para conhecer as nossas terapias, né? A Ju também, que é excelente terapeuta, a minha terapeuta, por sinal. E venham conhecer o nosso trabalho, venham se dar de presente isso e transformar a sua vida, dar um salto quântico na sua vida. Que maravilhoso. Kátia, então a senhora quer imensamente agradecer de ter aceitado esse convite, né, de vir ao nosso programa, trazer um pouco mais de informações, né, para quem está nos assistindo, trazer um pouco mais desse despertar da consciência, né, e também agradecer a vocês que estão em casa, onde quer que vocês estejam, né, e que estejam nos assistindo. Espero que tenham gostado desse programa. Qualquer dúvida, né, pode nos chamar, pode entrar em contato. Nós teremos o prazer de lhe trazer mais esclarecimentos, né?
E também agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que nos dão a oportunidade de estar aqui trazendo esses conhecimentos até vocês. Espero que tenham gostado do programa e até uma próxima com Expansão da Consciência.